presidente Donald Trump disse que anunciou o fim das tarifas recíprocas para importação de produtos para diminuir os preços nos Estados Unidos. Como você já pôde perceber, o assunto tarifaço voltou e com força. O presidente Donald Trump anunciou o fim das tarifas recíprocas de 10% para a importação de vários produtos agrícolas, um movimento que, segundo ele, deve ajudar a reduzir preços dentro dos Estados Unidos. Só que, para o Brasil, a história não é tão simples. Essa redução não altera aquela sobretaxa de 40% que continua valendo para a maioria dos nossos produtos. E outra, né? Para boa parte das exportações brasileiras, a situação segue com esse peso de 40%, mas temos concorrentes diretos com taxa zerada. Para entender isso, a gente chama aqui no JR 15 Minutos o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar com você também. O prazer é todo nosso. Descomplica para a gente, por favor, o ponto de partida para essa decisão do governo dos Estados Unidos. Foi mesmo a chiadeira do mercado interno? Olha, a gente está no meio do caminho da solução desse problema, né? Acho que tem um caminho positivo aqui, de qualquer maneira, em relação àquele cenário mais difícil que se criou em julho, porque em julho o Trump fez uma decisão em cima de questões políticas e de questões comerciais totalmente falhas. Claramente ele não tinha informação completa do que se precisava para fazer aquela decisão. O tempo foi passando, ele foi tendo informação mais correta, foi sabendo exatamente o que estava se passando na economia brasileira, e aí viu que tinha que, de fato, mudar, né? Não fazia sentido a gente ser um país que tinha uma tarifa naquela proporção. Só que a gente está no meio do processo, né? Conversou com o Lula, eles se entenderam de certa forma, agora falta um caminho ainda razoável para a gente normalizar o que os outros países já estão começando a ter de normalização. A gente tem ainda a sobretaxa de 40%, que é uma sobretaxa extremamente elevada para um país como o nosso, que tem déficit com os americanos, então tem menos sentido econômico ainda. Tem um processo que está iniciando aqui de conversa com os americanos que eu acho que faz sentido imaginar que futuramente a gente vai voltar a ver quedas de tarifa e essa conversa voltar a acontecer, né? Eu tenho a impressão que não parou por aqui, até porque muitos dos produtos que os americanos ainda estão taxando são produtos que vão fazer falta em termos de preço para o mercado americano. Quer dizer, muita coisa que eles importam do Brasil vai continuar caro, né, para o americano médio, e isso certamente por conta da aceleração da inflação que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, um cenário econômico mais difícil para o americano médio, a pressão para que você tenha revisão novamente dessas tarifas vai ser muito grande. Apesar do Trump não acreditar, as tarifas, infelizmente, sobem os preços para os americanos. Acho que ele está finalmente caindo a ficha do que está acontecendo, e eu acho que no nosso caso a gente vai ter boas notícias no futuro, né? Mas precisa negociar, vai levar tempo, não é um processo muito rápido, como a gente sabe com Trump. Eu já quero saber de você o que é que atrapalha nessa negociação, se os últimos movimentos do governo brasileiro, especialmente a agenda do presidente Lula, se atrapalha ou não. Mas antes eu queria focar no café. É um caso simbólico, né? Nós somos o maior fornecedor dos Estados Unidos, que compram aí 1/3 de toda a produção brasileira. Qual é o risco real de perda de mercado para esses concorrentes que por hora estão isentos de taxas? Não tem muita alternativa para os americanos, quer dizer, o Vietnã e a Colômbia podem exportar todo o café que eles têm para os americanos, mas ainda assim os americanos vão precisar do café brasileiro. Então, no final, o café para eles vai ficar mais caro, não tem muita alternativa, né? Então, por isso eu acho que em vários desses produtos, especialmente os agrícolas, né, os agropecuários, ainda tem espaço para eventual renegociação. A gente sabe que as carnes conseguem ter uma escapatória, uma saída melhor, como a gente viu acontecer nos últimos meses, né, especialmente com o mercado chinês, mas no caso do café tem de fato uma necessidade de negociação adicional, porque o preço de fato vai continuar elevado, vai continuar subindo, você não vai conseguir reparar isso com outros mercados, seja Vietnã, seja Colômbia, que são os dois grandes produtores de café no mundo. Agora, a questão do Lula com Trump, a gente tem toda essa questão política que foi colocada ao longo dos últimos meses, mas o Trump é uma pessoa de negociação, né? A gente tem uma Casa Branca que tem uma visão mais ideológica e talvez ouve mais a família Bolsonaro, né, no que a gente viu acontecer ao longo dos últimos meses, mas o Trump funciona de uma forma diferente, né? Se está tendo algum impacto negativo, se tem alguma promessa de investimento para acontecer, tem as terras raras que são prometidas, isso está em franca negociação, eu acho que a próxima etapa para a gente conseguir abrir esse espaço tarifário com mais força, né, nas próximas rodadas de conversa,
Eu acho que tem um caminho aqui político pelo Trump, por conta do que a gente tem para vender e para colocar para os Estados Unidos, que consegue sobrepassar, de certa forma, essa questão mais ideológica que a gente muitas vezes vê no entorno do Trump, né? Na Casa Branca, vários secretários, o próprio secretário de Estado, que é mais ideológico, Marco Rubio. Então, acho que tem aqui um meio do caminho de coisas que a gente ainda pode e vai ainda apresentar para o mercado americano e que permite que essa negociação das tarifas continue acontecendo e a gente eventualmente tenha novas rodadas de queda. Então, você acredita que desde que tenhamos terras raras para negociar, uma ampla gama de negociações e que interesse aos Estados Unidos, pouco importa se Lula sai da COP30 para apoiar a Venezuela ou fale sobre BRICS no momento em que o governo Trump tenta rechaçar o crescimento do bloco. O importante é o mercado interno americano, mirar nos interesses norte-americanos de momento. Essas coisas não mudaram, né? A relação do Lula com a Venezuela, as falas em relação aos BRICS, é o que sempre foi e não vai mudar nesse sentido. O novo que tem que aparecer nos últimos anos, que é de interesse do governo americano essencialmente por conta da disputa com a China, é o mercado de terras raras. A gente tem 1/4 das reservas internacionais. Não é algo simples de você produzir, extrair, refinar. Então vai precisar de muito capital aqui, vai precisar desse capital americano para a gente conseguir fazer isso, né? Tem interesse dos dois lados para esse processo acontecer, então acho que tem um cenário aqui muito virtuoso que pode ser construído, que já estava sendo construído, na verdade, no governo Biden, né? A gente já tinha essa informação das terras raras, o Biden já tinha estrategicamente esse olhar do Brasil como fornecedor dessas terras raras para os americanos, em contraposição aos chineses, então esse processo já está em andamento, né? Vai acelerar certamente por conta da guerra tarifária, né? Reforça aqui a posição da gente colocar esse processo em aceleração, mas certamente tem aqui um elemento importante que apareceu de força no nosso comércio para conseguir negociar com os americanos, né? Eventualmente antes a gente não tinha tanto, a gente tinha alguns produtos que eram muito relevantes, mas agora, de uma forma mais ostensiva, aparece para o Trump a questão das terras raras, né? E eu acho que vai ser um centro importante de discussão aí olhando para frente. Apesar dessa tampinha do tarifaço aberta agora, esses 10% que rodaram, como é que você entende que vai fechar o ano na balança comercial brasileira depois do tarifaço? Como é que nós vamos olhar para trás em 2026? Como é que veremos 2025 em termos de balança comercial sob essa política? A balança comercial com os Estados Unidos fica mais deficitária, mas acaba ficando mais superavitária com outros países, como no caso da China, o México. A gente vê, de certa forma, acontecer alguma triangulação, né, de exportar para o México e do México reexportar para os americanos, né, e uma presença maior de comércio com os chineses, tanto de exportação quanto de importação. Esse caminho já estava acontecendo ao longo dos últimos anos, né, desde a guerra tarifária no primeiro mandato do Trump. A gente viu uma aproximação maior entre Brasil e China, né, isso cresceu com intensidade, especialmente nas commodities, especialmente nas agrícolas. Isso vai se intensificar com mais intensidade agora. Então, o que vai acontecer no final é que a gente vai ter menos presença de produtos americanos né, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos. Esse comércio vai ficar mais frágil no final, né? E aí a gente tem um cenário de que a China vai ganhar importância dentro do comércio brasileiro. Hoje ela já é, em torno de 1/3 do nosso comércio internacional, ela tende para crescer em participação, em detrimento dos americanos, né? Se continuar dessa maneira, dessa forma, não tiver grandes mudanças, daqui a pouco a Argentina passa os americanos em termos de exportação para os Estados Unidos, o que é uma coisa inédita, né, que a gente nunca viu acontecer. Então, o efeito de tudo que os Estados Unidos estão fazendo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é tornar os Estados Unidos mais fechados ainda, tornar a economia americana uma economia mais isolada e mais cara. No final, tudo isso que o Trump está fazendo faz com que a economia americana, no final, fique muito mais cara do que era no passado. Como é que estão os números da inflação nos Estados Unidos e a preocupação interna sobre isso em função do comércio global com outros países? A economia brasileira, ao longo dos últimos meses, a gente tem focado em termos de comércio cada vez mais, e isso tem sido interessante por parte do próprio governo, um pouco essa ideia de que a gente precisa fortalecer acordos comerciais. Então, está enfraquecendo com os Estados Unidos por conta do cenário da guerra tarifária, a gente começa a ter uma possibilidade de ampliação de um olhar do Brasil como comércio
para outros lugares. Aqui no caso a gente fala da China, especialmente, que é um mercado importante nesse sentido, em termos de exportação dos nossos produtos, mas de importação também, mas cada vez mais a gente vê essa aproximação com os europeus e o acordo comercial com a União Europeia avançando, né? Desejo também da Argentina, do resto dos parceiros do Mercosul, né? O comércio com o Oriente Médio também, que tem um tráfego bastante importante de agropecuária, o Sudeste Asiático, enfim, a gente começa a ver um comércio brasileiro que é relativamente diversificado, ele tem uma dependência grande da China, mas não é total, e aí faz com que esse comércio do Brasil, tanto de exportação quanto de importação, ele tem espaço para crescer em outros lugares, né? Em detrimento desse mercado americano, que está se fechando não só para a gente, está se fechando para o mundo inteiro. Então, por mais que tenha aí um benefício de uma tarifa que foi diminuída para esses países, né, o caso brasileiro, especialmente olhando a agropecuária, a gente consegue ter um escoamento para outros lugares. Quem vai continuar sofrendo e tendo dificuldade, tem um caminho aqui maior de negociação que vai precisar ser feito, é no setor industrial como um todo. Esse sofre muito mais a competição de outros países com os americanos, eventualmente esses perdem de uma forma mais definitiva essa entrada com os Estados Unidos, vão ter que olhar outros mercados de uma forma difícil, né, de ser competitivo com outros mercados e tentar colocar esses produtos aqui dentro do Brasil. Para finalizar nossa conversa, Sérgio, qual é o maior risco para o Brasil nesse momento, na sua avaliação? É mesmo perder mercado para concorrentes mais competitivos? É inevitável isso? É ficar preso a uma tarifa desigual por mais meses? Ou é deslocar toda a estratégia comercial para um cenário que ainda pode ser imprevisível com Washington? Eu acho que a imprevisibilidade está dada, né? O Trump, ele muda de decisão a qualquer momento, não tem clareza, não tem racionalidade, então a gente vai precisar esperar o que o Trump vai decidir a cada dia, né? Agora, no nosso caso, certamente, eu acho que tem um efeito que é relativamente normalizado na agropecuária, alguns dos produtos acho que vai acabar normalizando, né? Os que estão sofrendo com mais intensidade, como é o caso do café. O restante a gente acaba conseguindo diversificar para outros lugares, porque a gente é muito competitivo na agropecuária. A indústria tende a sofrer com mais intensidade, né? A indústria de máquinas, equipamentos, materiais de construção, que a gente exportava com intensidade para os americanos, esse vai ter que buscar um novo mercado, se realocar aqui dentro do Brasil, esse vai ter mais dificuldade, né? Esse eventualmente, de fato, vai sofrer perdas, né? O mercado de trabalho nesses setores tende a sofrer, já está de certa forma sofrendo. É o segmento que vai ter uma ajuda mais necessária por parte do governo, né? O pacote fiscal que foi lançado nesse segundo semestre para tentar ajudar esses setores, certamente essas indústrias é que se beneficiariam mais dessa ajuda do governo. Mas a tendência é tudo isso se realocar, se readaptar, essas empresas buscarem outros mercados, produzirem aqui dentro. Infelizmente tem uma tendência de fato, né? A gente sabe que provavelmente é provável que não fique nessa tarifa muito elevada, caia um pouco mais, mas tem uma parte desse mercado que talvez se perdeu, de fato. E essas empresas vão ter que, de fato, se repensar a vida olhando para frente, procurando outros setores, outros países, outros locais para vender aqui dentro da economia brasileira. Então, assim, vão ter perdas, não tem jeito, né? Mas que o processo está sendo feito agora para tentar minimizar da melhor forma possível essas perdas. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, foi um prazer contar com o seu olhar sobre tudo isso que estamos vivendo. Obrigado, Sérgio. Sempre um prazer falar com vocês também, Eduardo. Até a próxima. Está terminando aqui a edição 1304 do JR 15 Minutos, que teve produção de David Bezerra e contou com as nossas estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Daniel Meida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.